Mas eu vou fazer uma última pergunta, aliás, são 2 também que chegaram aqui, também pelo chat, e as 2 têm a ver com um assunto que a gente não tocou, nem de manhã e nem agora ainda, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser uma nova caixa de Pandora, não vai gerar outra discussão de meia hora. Sobre os posts, gente, eh, eu estou aqui tentando identificar, achar as 2 aqui, e tá difícil aqui, mas vamos lá. Uma pergunta foi do Antônio Viana, logo no comecinho da live. Ele perguntou se a gente, os provedores, né, podem ou não podem usar os postes em zonas regidas pelo município, estado ou federais, que instalados por outra operadora. Então, uma outra operadora com alguma licença de telecomunicações instala um poste e se esse poste pode ser usado ou não. Eu entendi, pelo menos da pergunta, que ele não se refere aos postes de iluminação, mas os postes instalados por outra operadora de telecomunicações. E tem uma outra pergunta que eu estou tentando encontrar ela aqui para falar para vocês, para citar o nome, bom, não vou achar, mas o que se fazia quando a concessionária exigia uma licença de SCM para se instalar a rede de fibra, mas a empresa que está instalando a rede de fibra não tem uma licença de SCM. Quer dizer, isso é uma exigência, né? Precisa ter uma licença de SCM, outro tipo de licença de telecomunicações, para poder instalar em si a rede de fibra e, sei lá, alocar isso talvez para uma empresa de telecomunicações, vender para uma empresa de telecomunicações. Não sei qual que seria o caso, se existe algum caso em que não tendo uma licença de telecomunicações, poderia ser lícito se passar fibras em postes. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. Eu vou me arriscar aqui a começar a resposta, mas porque eu trabalho com o setor elétrico e com o setor de telecomunicações, tá? E talvez aí um esclarecimento que é muito comum ficar uma certa confusão sobre o tal do poste, tá? O poste não é público, o poste é um elemento de uma infraestrutura que tem uma propriedade por trás de si, tá? Tem alguém dono do poste. Em alguns casos podem ser empresas privadas, em outros casos podem ser concessionárias de serviços públicos, e o poste pode até ser um bem reversível, tá? Ou seja, ele não tem, a empresa não detém nem a propriedade, só a posse do poste. O que acontece? Na utilização de postes, tá? Existe toda uma normativa do setor elétrico, falando dos postes para energia elétrica, com relação à proteção, segurança, tá? E proteção à vida, que o setor elétrico preza imensamente, por uma razão. Qualquer ocorrência, tá? Envolvendo o poste, mesmo que feita por um intruso estranho tentando mexer no poste, a empresa de energia elétrica é acionada, tá? Ela tem responsabilidade civil e penal sobre o que vier a acontecer. Então, as empresas têm realmente assim, uma relutância enorme, tá? em abrir portas para um uso indiscriminado do poste. Tá? Primeiro ponto. A outra questão é onde é que estão previstos, né, os direitos de uso do poste ou não. Tá? A LGT prevê um direito dos prestadores de compartilharem infraestrutura um com os outros. Tá? Então, respondendo a pergunta dele, se o poste for de uma prestadora de telecomunicações, existe um direito assegurado dele como prestadora buscar o compartilhamento dessa infraestrutura. Tá? Tem uma maneira de fazer, tem uma maneira de solicitar, e tem uma análise que é feita sobre a viabilidade e uma resposta. Essa resposta geralmente termina num contrato em que você paga um determinado valor pelo uso dessa infraestrutura. Tá? Se for da concessionária de energia elétrica, acontece exatamente a mesma coisa. Tá? O que é frequente, o que está acontecendo hoje. Tá? A gente tem, já falou, milhares de empresas pequenas, tá? Que têm prestado serviços em diferentes lugares. Então, quando eu tenho, por exemplo, numa cidade, uma capital,
e vou usar Brasília como exemplo, vários provedores de diferentes portes, tá? Principalmente provedores menores, prestando serviço, todos eles buscam ocupar o poste. Tá? E passa uma fibra, um cabo com 6 fibras, que é um cabo bastante fino, a grossura de um dedo. Tá? Então, você vê, às vezes, um calhamaço, uma montanha de cabos passando no poste, tá? Por causa dessa situação. Esse não é o único caminho. Ele poderia pedir compartilhamento das fibras que estão no poste. Ele poderia compartilhar a fibra ou poderia até obter o transporte. Tá? Mas o preço do transporte, tá? Praticado no mercado, e o preço do aluguel da fibra versus o preço de implementar uma fibra fininha, acaba levando o pessoal para implementar a fibra fininha. O problema é que várias fibras fininhas no poste, tá? É a história do várias formiguinhas juntas pesam mais que um elefante. Então, isso causa problema para o poste. Tá? E aí você criou uma situação em que havia uma previsão para ter 6 empresas no poste e tem 50. Tá? Então, isso gera uma discussão que se alonga. Situação atual. Toda ocupação de poste, independente se é de uma empresa de telecom ou de uma empresa de energia elétrica, sem o devido projeto e o contrato, é tratado como ocupação clandestina. Tá? E isso significa que ele pode ser desalojado, isso é uma invasão. Tá? Então, significa que ele pode ser desalojado. Então, há que se tomar bastante cuidado com isso. Mas eu lembro também, pessoal, que poste é uma coisa antiga. Eu não imagino que o poste vai continuar existindo, principalmente em cidades maiores, por muito tempo. A gente provavelmente vai ter redes subterrâneas. E aí a gente vai discutir não mais o uso do poste, mas o compartilhamento do duto. Eu não imagino, né, que as empresas vão colocar um duto, né, enterrado e vão colocar um cabo de fibra, né, com 6 fibras dentro do duto só. Né? O compartilhamento do duto vai ter que acontecer de uma outra forma. Então, isso começa a ser discutido e tem que tomar muita atenção. Onde é que o problema vai continuar existindo? Nas cidades menores, em que provavelmente os postes vão continuar sendo utilizados por muito tempo. Só que provavelmente nas cidades menores eu não tenho mercado para ter 50 competidores. Então, muito provavelmente eu não vou ter 50 fibras no poste. Tá? A gente não vê o problema nas cidades menores. Esse problema é um problema típico das cidades grandes, onde tem um grande volume de provedores, todos eles disputando o mesmo espaço. Interessante, Matarazzo. Outro dia eu estava andando na Paulista e eu acho que eu contei umas 10 caixas no chão em uns 10 metros de empresas diferentes. Né? Mas eu espero que no futuro a gente caminhe para um compartilhamento, porque realmente é muito investimento em infraestrutura que poderia ser mais otimizado. Né? Só para te comentar, a gente participou de uma discussão de um projeto em Santos. Tá? E estavam presentes todas as prestadoras de grande porte e várias das prestadoras de pequeno porte. Ao todo, a gente tinha quase 50 empresas. Tá? E houve um primeiro momento que todo mundo disse que as caixas não seriam compartilhadas. Assim, tem 50 empresas, como é que não cabe, não tem onde colocar as caixas? Sabe, a gente vai para um patamar que o físico vai inviabilizar a existência. Então, o que a gente sempre defende é o seguinte: o compartilhamento desses recursos é fundamental para diminuir custo, para facilitar a implementação, para interferir menos na vida da população em geral, né? Porque 50 empresas cavando buraco e mexendo, ou subindo impostos e mexendo nos postos, realmente acaba criando uma baita confusão. Mas a gente vai sofrer um pouquinho ainda com isso. É verdade. Você tem mais alguma pergunta, Eduardo, para fazer pessoal? Ou vamos pedir para o pessoal já fazer os comentários finais e partir para os agradecimentos aqui? Eu acho que a gente podia partir para os comentários finais, Moreiras. Foi muito tempo aqui de pergunta também. Foi.
Tá todo mundo já com cara de cansado, né? A gente abusou do pessoal. O pessoal foi muito bonzinho com a gente aqui e com todos os espectadores aqui do pessoal que assina o nosso canal no YouTube. Então, Dani, você quer fazer algum comentário, falar de algum assunto assim que ficou na garganta ali, comentários finais? Tantos assuntos interessantes, né, Moreiras? Esse caso do poste, por exemplo, agora o último que foi falado, a gente para falar do compartilhamento, que é uma possibilidade, né? Eu tenho lá a minha relação da minha empresa A, concessionária B, que eu posso usar apenas um ponto de fixação, mas a norma é clara quando ela fala que um ponto de fixação posso passar cabos. E às vezes há uma parte excedente nisso, onde uma outra empresa pode ser feito pela minha própria empresa mesmo, já tenho um contrato, ou uma empresa terceira, porque nada impede isso. E não estou falando de swap, nem de compartilhamento de infraestrutura, mas o compartilhamento do compartilhamento mesmo. Né? Utilizar essa infraestrutura e como fica essa relação jurídica entre as duas partes. A concessionária pode cobrar mais que uma vez? Claro que não, porque ela cobra uma vez por ponto. E tem tantas discussões contratuais que acontecem. Enfim, é uma infinidade de coisas. Foi um prazer participar. Eu gostaria de ficar... SMSVA devia ter um tópico só para ele, porque eu acho que rende muita temática. E eu gostaria de participar outras vezes. Obrigada por todo o convite, por toda a participação. Foi um grande aprendizado ouvir todos vocês aqui hoje. Um abraço. Muito obrigado para você. Para mim foi assim, foi uma aula essa questão de SVA, de SCM. Eu imaginei que ia causar assim mais atrito, que ia ter opiniões diferentes, porque eu já ouvi muitas opiniões diferentes, mas vocês estavam aqui todos alinhados, cada um veio com uma explicação mais didática do que a outra para ir esclarecendo. Eu espero que esclareça isso assim para muitos profissionais técnicos e gerenciais de provedores por aí. Eu acho que vai ser um grande serviço aí a gente colocar esse vídeo aqui no YouTube. Luciano, você quer fazer algum comentário, algum assunto que ficou entalado na garganta aí que faltou você falar? Assim, ó, eu sou um pouco mais pessimista que o Matarazzo na questão dos postes, tá? Eu acho que o egoísmo e o ego vão prevalecer nessa questão até o último momento. Se não houver uma iniciativa de cima para baixo, eu acredito que vai haver, por parte do poder público, né? Essa questão não vai se resolver assim dessa forma pacífica, vamos dizer assim. Todos os debates que a gente prevê, né, justamente aumentando a quantidade de ocupantes nos postes e ninguém querendo pagar a conta de transferir isso para baixo da terra. Eu sou cético sou bem cético nesse caminho. E principalmente aí as operadoras maiores, essas são as que têm lá a outorga nacional e tem atuação nacional, e são as que primeiro deveriam construir as suas redes neutras ou não, mas construir as suas redes por debaixo da terra, e são as que mais pesam, vamos dizer assim, a mão, né, no poste. Muitas vezes colocam a culpa no provedor. Tem também uma questão da subutilização, né? Por exemplo, o poste é um recurso que muitas vezes em cidades pequenas, eu vou falar uma coisa que para vocês assim que moram em cidade grande, eu também moro, mas eu tenho um pouquinho mais de oportunidade de trabalhar. Eu vou atender uma fazenda, R$7 o poste ou R$5 o poste, para usar uma tabela mais realista. Preciso ter 40 postes para atender um cliente, 3 quilômetros de baixada, por exemplo, né? Quanto que eu vou pagar para atender aquele cliente? R$200 de poste para atender aquele cliente. Mas, pô, para aí, a Anatel diz que eu tenho que manter um plano uniforme entre os meus clientes de mesma velocidade. Como é que eu resolvo essa equação? Quer dizer, eu tenho prejuízo. Então, eu sou pequeno, trabalho numa cidade pequena, tenho uma densidade suburbana e eu tenho que pagar R$200 para cobrar 120, 110, 100 de um cliente. Onde é que eu chego com essa jogada? Que proteção eu tenho como operador? Então, essas equações assim, elas vão precisar ser resolvidas, ser entendidas e todo mundo vai ter que se ajudar, porque senão eu não vejo uma solução a curto prazo dessas questões de compartilhamento, certo?
E, no mais aí, eu vou fazer minhas as palavras da Daniele aí, agradecer a todos aí. Vamos fazer uma outra live só de polêmicas, né, Daniele? Eu acho que daí ficaria bem legal também. Aí o Matarazzo com a tocha na mão aí, toca fogo em todo mundo e a gente tenta apagar o incêndio. Eu acho que daí isso aí seria uma coisa bem interessante, porque esses temas assim nas telecomunicações e na internet brasileira, elas são, como é que é? Estão em ebulição, né? Parece que quanto mais o tempo passa, mais polêmicas ainda aparecem. E agradecer aí todo mundo aí, muito obrigado. Muito obrigado você, Luciano. Matarazzo, você quer fazer alguma consideração final? Olha, eu vou repetir o que a Dani colocou. Eu acho que para a gente é uma oportunidade muito boa, tá? De poder não só compartilhar as opiniões aí com pessoas que conhecem o assunto, que tratam disso no dia a dia, então a gente consegue ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, entender um pouquinho mais algumas outras coisas, como poder transferir isso para o mercado, tá? Eu acho que esse é o meu uma das minhas missões aí, um dos meus objetivos. Eu acho que o mercado precisa muito de conhecimento, precisa muito de um bom entendimento das coisas. E vou comentar, vou repetir, né, um ponto que foi colocado antes. Quanto menos os provedores copiarem e colarem de notícias fantasiosas e quanto mais eles usarem efetivamente uma base sólida para tomar suas decisões, melhor as coisas vão andar. Tá? Existe muito boato no mercado, existe muita informação, às vezes circula no mercado, não vou chamar de fake news, mas de informações às vezes equivocadas que perturbam bastante esse ambiente. Você imagina, como o Luciano falou, a gente pode fazer uma live só de polêmicas, exatamente por conta dessas diferentes variações de informação que acontecem por aí. Mas eu fico à disposição, teria o maior prazer em participar outras vezes, e agradeço muito a oportunidade e agradeço a todos os colegas também. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês vocês três aqui que ficaram até agora, o pessoal que já saiu anteriormente, né? Toda a disponibilidade que vocês tiveram de manhã, agora de novo, para voltar a ter essa discussão, responder as perguntas, realmente foi fantástico, foi excelente.